gente, quarta-feira tô aqui e o horário inteiro, 1 hora, fantástico, vocês vão ficar do meu lado aqui. Aqueles que estão me assistindo diretamente por aqui, saibam muito bem que amanhã eu já tenho esse programa já digitalizado, já preparado, já moldado aqui pelo grupo. Aí, se quiser, eu passo pro e-mail de vocês. Aqui vocês estão assistindo, mas aí não está tão preparado como a Viber nossa aqui faz, que é uma maravilha mundial. Primeira coisa que eu quero contar para vocês, tem um negócio importante, é importante demais mesmo. Tem um grupo de Brasília, e essa gente aqui é muito gabaritada, e eles estão fazendo cursos para vocês assistir gratuitos, com palestras fantásticas, relacionadas à situação que a gente está passando, a situação desse vírus horroroso aí da pandemia. Então, eles dão um critério de vida da gente, uma nova visão, uma nova respiração. E o grupo é formado por chama Pedro Paulo. Ele é muito bom nisso daqui, tem uma turma toda. Então é assim, olha, Janela de Desenvolvimento Humano em Tempos de Quarentena. É de graça, gente, é um curso. Caríssimos e caríssimas, uma boa saída de superação para esse momento que vivemos é buscar alternativas de crescimento pessoal. Assim, te convido para trilhar esse percurso de desenvolvimento, escolhendo palestras. Você pode escolher lives, é tudo de graça, que você mais se identificar, mas nada impede você assistir todas. Tudo de graça, seja no campo técnico ou psicológico. Temos ótimas opções com nossas maravilhosas palestrantes. O legal deles aqui é que eles dão um up na gente. É muito bom. Olha, eu assisti, eu assino embaixo. Eu vou tirar isso aqui que falam que é feio. Então vamos lá. São psicólogos, coaches, professores, empresários, consagrados, curadores de arte, educadores corporativos, filósofos, todos falando sobre alternativas de desenvolvimento humano em tempo de quarentena. Não perca essa temporada de lives. Inscrição aberta pelo site. É www.intelecto.com janelas. Gente, eu vou mostrar depois e também eu vou colocar em tudo que é lado para vocês poderem entrar facilzinho, tá? Lá nesse contato. E eu estava dando uma olhada aqui no material deles, é muito bom. Olha, eu já fiz mestrado e eu sei o que é passar por uma tese dessa. E eles têm uma competência terrível. Então, se chama Janela de Desenvolvimento Humano em Tempo de Quarentena. São lives pelo YouTube, a partir do dia 8 de maio, mas vocês têm de se inscrever já. Número é limitado de pessoas, embora seja gratuito. A coordenação geral é do professor e escritor Dr. Pedro Paulo Carbone, importante influenciador no tema. Então, se vocês procurarem Intelecto, com 2 T's, folha de aprendizagem, Carbone, treinamento e consultoria. Isso é uma maravilha, eu digo para vocês que vale a pena e é de graça. Esses cursos normalmente são caríssimos. Eles, entendendo que o povo está dentro de casa, sofrendo, e povo de nível está cheio de assistir aqueles filmes da Netflix, vai poder ter uma palestra maravilhosa. A abertura do evento vai ser no dia 8 de maio, às 10 horas do horário de Brasília, eles são tudo de Brasília. Acesse o folder, está aqui, para vocês terem uma ideia. O bloco 1 deles vai ser Pensadores de uma Universidade Corporativa Brasileira na Classe Mundial. Quem vai falar isso aqui é o Ricardo de Faria Barros, é o MSC. Ele é muito bom, vocês vão adorar. Depois tem o Dr. Arthur Rumão, ele é mundialmente conhecido. Ele tem bons. Ele é uma espécie de filósofo pré-socrático. Vocês vão adorar o homem. Só o jeito de falar deles vai cativar vocês. Depois nós temos o Antônio Sérgio Rede. Ele também é de gestão pessoal em tempos. Muito bom. Depois nós vamos ter o Dr. Pedro Paulo Carbone, ambientes pródigos de aprendizagem, os novos formatos para a educação digital na era pós-pandêmica. Você vai saber tudo o que está acontecendo e vai poder analisar e fazer uma retrospectiva da tua vida. O bloco 2, empresários e profissionais de destaque que investem em desenvolvimento humano. Aí nós vamos ter o Dr. André Saito, competência para o mundo informação. Ele é muito bom também. Está aqui, até a fotografia dele aqui, Eu acho que ele deve ser parente do Dr. Iócio Saito. Depois nós temos a Lídia Abdala, é a presidente do grupo Sabim. Ela é muito boa demais. Temos o Júlio Terentin. Ele é demais, é tecnologia, inovação. Temos o José Cláudio dos Santos.
é uma personalidade, o cara é muito bom. Temos também a doutora Carla Antogla, é Pandemia e Trabalhos Femininos, Reflexões e Perspectivas. Depois nós temos a Aprendizagem do Trabalho e Desenvolvimento, que é o Andrade, esse é mundialmente conhecido. E a doutora Maria Eugênia Belzac Costa, é Raiva quem não tem. Empatia não é para ser fácil, é para valer a pena. Ela é muito boa demais. Aí nós temos o doutor Dr. Roberto, a doutora Fátima Baima, temos também o doutor Pedro Lúcio Carboni, que é muito bom, é grupo de jovens, ele vai deixar você super tranquilo. A Nádia Souza, que é psicóloga, o doutor Carlos Felipe Carboni também, que tem mestrado em Universidade Internacional. Depois nós temos o Diego Silva Reis também, que ele é muito bom. Depois nós temos o Guilherme de Almeida. Depois nós temos, olha quanta coisa, tudo grátis, free. Bloco 5, Trilha do Desenvolvimento Humano, Multiplicidade de Visões. O Dr. Francisco Djalma de Oliveira, ele é ótimo, adorei a palestra dele. Trilha de Desenvolvimento Humano, currículo. E depois nós temos o Dr. Pedro Paulo Carboni, que fará um encerramento e considerações finais. Eu assino embaixo. Podem ter conhecimento disso, que é uma maravilha. Se vocês puderem assistir a todos, maravilha. Até eu vou pedir para o Pedro Paulo para ver se não dá um diploma de conclusão. Vamos ver, ou um atestado de frequência, sei lá. Mas, na verdade, isso daí é para pôr num quadro. Isso custa uma fortuna. Pedro Paulo Carboni, com a equipe de grandes personalidades que estão aqui, eu tenho certeza que você vai adorar e você vai ter uma nova diretriz. É como se fosse um fênix. Legal? Legal. Bom, então agora vamos lá. A segunda parte do nosso esquema aqui, eu queria primeiro mandar um abraço para o locutor Juscelino Silva, da Rádio Comunitária de Curvelo, Minas Gerais. Ele é demais, ele fala do meu programa direto lá, eu adoro ele. O prefeito de Betim, de Minas Gerais, o Vitório Medioli, o governador de Betim, com que ele é muito bom. Ele governa Betim com ousadia, com inteligência, e eu quero convidar ele para vir aqui, para mostrar como é que um prefeito tem que trabalhar. Um prefeito honesto, um prefeito digno e que administra Betim com carinho, com força. Um homem fantástico. Queria mandar um abraço também para os locutores Sidney Lima, Jair de Carvalho e Marreta, da Rádio Neves. Uma baita rede de serviços de Justinópolis, a Terra do Sol. Eles também falam de mim direto, dos júris que a gente faz lá junto com o doutor Marco Antônio Siqueira, do acolhimento de Minas Gerais por nós paulistas aqui, que é um orgulho, porque nós somos praticamente irmãos. O pastor Rodrigues Moura, da Igreja Ebenezer, em Curvelo, diga que essa igreja em breve vai ter, eu vou fazer uma palestra lá sobre violência contra a mulher. Então, pastor, olha, você tem que falar para a turma daí que eu tenho mestrado na PUC em processo civil e direito processual civil. Eu tenho também pós-graduação em direito penal e direito processual penal. Eu fiz também pós em comunicação pela Casper Libero, lá eu fiz pela PUC, eu tenho administração de empresa em nível de pós-graduação também, e eu vou humanizar na tua igreja, a gente vai mostrar para as pessoas a Lei Maria da Penha e como a mulher se defende. Então, pastor Rodrigo, eu tenho o maior carinho de estar junto com você, lado a lado, e você vai me dar um tempo para eu poder explicar, e eu vou querer assistir uma palestra do senhor para aprender. Isso é muito importante. Queria lembrar também que o Marco Antônio de Siqueira, ele teve comigo no caso o Bruno, goleiro, e ele foi muito legal. A gente teve um contato muito grande, e eu tenho assim, muito carinho pelo Dr. Marco Antônio de Siqueira, porque ele foi o único que conseguiu soltar um dos processados. Eu acho que era sobrinho do delegado do Bruno Goleiro. Ele foi o único que soltou. A tristeza é que logo em seguida que ele foi solto, mataram ele. Mas o Marco Antônio tinha muita força nisso. Eu me lembro na época que eu soltei as mulheres do Bruno, eram 8. E me lembro também que eu estava com o habeas corpus pronto lá, com liminar e tudo. Aí depois ele preferiu seguir uma outra regra. Mas as amizades que eu fiz lá, nossa, nunca vou esquecer. E o Marco Antônio Siqueira e toda a cidade de lá, ele está sempre ligado comigo, com carinho, com amor e com abraço.
Eu queria também lembrar que Minas Gerais, ele recebe a turma de São Paulo com uma maior alegria, com maior tranquilidade. E outra coisa, não tem esse negócio lá de você vai lá para Minas Gerais, eles te excluem, não. Não, ao contrário, a gente vai jantar junto, vai conversar junto. Quando eles vêm para cá também para fazer júri, como o caso do Marco Antônio, que foi célebre, ele foi assistente da acusação para condenar aquela mulher que cortou o namorado em Picadinho, e depois distribuiu lá para São Paulo. Nossa, esse caso marcou aqui em São Paulo terrivelmente. E eu fiz cada júri com ele fantástico também, nossa, e a gente vai fazer de novo. Outra coisa, a Rádio Liderança da cidade de Abaeté. Olha, só para vocês terem uma ideia, a Rádio Liderança da cidade de Abaeté, nós temos 2 programas que eu adoro lá. É a Boa Noite Liderança e By Night. É o Luciano Reiner que apresenta. Queria mandar um abração para você também, agradecer também que você lembrou de mim no teu programa ontem. Quero mandar um abração para o prefeito Amandinho. O Amandinho, ele tem cara de governador. Eu tenho certeza que já ele vai ser governador de lá. E também eu queria dizer para vocês que no dia 16 de maio, às 17 horas, o cantor sertanejo Elton Carlos, o cara é muito bom. Ele vai fazer um show lá na rádio, junto na Rádio Liderança e no By Night, em beneficência da Vila Vicentina. Então eu queria que vocês, mineiros, assistissem lá esse programa, que ele é divino, é fantástico. Bom, agora vamos passar para nossos temas de hoje aqui. O primeiro tema aqui é o seguinte: pandemia. O que fazer? A gente já deu uma série de dicas para vocês, mas eu quero dizer para vocês o seguinte, ó. Não adianta ficar desesperado, não adianta. Não tem para pagar? Não paga. Não é ficar chorando, não paga. Mas tem certas coisas que precisa comunicar. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, ó, todo contrato que é feito, contrato é aquele documento que a gente assina na hora de fazer uma locação de imóvel, na hora se você gostei de uma casa, eu quero alugar, na hora de pegar e fazer um financiamento de carro, na hora da gente pegar e comprar uma casa. Lá tem um monte de regras, mas essas regras são definidas para momentos normais, não para momentos pandêmicos. Então, é a própria teoria da imprevisão. É vocês imaginarem uma situação que muda qualquer estrutura. Se vocês assistiram aquele filme Alien, o Quarto Passageiro, lá sei, o Oitavo Passageiro, você vê lá que aparece um monstro lá que destrói tecnicamente lá e destrui praticamente o mundo. A gente tem lá um outro caso também, lá da invasão de Marte, acho que é um filme de 1958, que vem lá os marcianos para invadir o mundo e começa a comer as pessoas. Mas de verdade, o contrato ele é válido para momentos normais. E existe a teoria da imprevisão. O que é a teoria da imprevisão? É uma situação tão catastrófica, tão terrível, tão assim, que você precisa... Não tem jeito, você precisa de um amparo legal para poder continuar a cumprir com as obrigações. Então vamos imaginar o seguinte, ó, eu já vou começar por você. Tem um monte de picareta, que fica dizendo para vocês, olha, você está devendo, pagando uma prestação de carro 1.500, eu derrubo isso pela metade. Não, ele não vai derrubar pela metade, não, ele vai tomar o teu dinheiro e o pior de tudo, você vai perder o carro. Então é o seguinte, ó. Quando você faz um contrato com uma financeira, ele empresta um dinheiro para você comprar o carro. Mas quando você vê lá teu nome lá, você não é dono do carro, o dono é a financeira. Ele só vai transferir para você o direito de dono para você quando você pagar. Tudo. Então, se você chega lá e vai lá numa financeira, eu estou pagando 1.500, eu estou atrasado, eu não sei o que eu faço. Não, me dá R$ 2.500 aqui, que eu reduzo pela metade. Ele está mentindo. Você vai dar os 2.500 para ele não vai pagar mais os 1.700 por mês da prestação e vai passar 3 meses e vai perder o carro. Vocês sentiram o drama ou não? Eles entram com uma ação fajuta, que eles copiam isso daí da internet e põem lá e você fica tudo contente. Só que o juiz depois julga improcedente a ação e você perde tudo. O que você tem de fazer? Então vamos imaginar, vamos começar. Aluguel. Olha, eu não tenho condição de pagar aluguel. Todo mundo está fazendo acordo numa boa por 50%. Ou seja, você paga metade do valor do aluguel durante a pandemia. Isso é normal.
O sujeito lá, o senhorio, quero tudo, senão eu vou despejar você. Entra com uma ação, conta o que está acontecendo para o juiz vê a situação pandêmica, a situação da teoria da imprevisão, derruba esse aluguel para 30%. Então, você está pagando 2 mil, vai pagar 600. É duro, mas é melhor pagar 600, você não paga nada. Prestação de carro, não tenho mais para pagar, não consigo pagar, eu trabalho com o carro, lá não tenho grana, acabou tudo, nem a minha empresa está pagando. Tem de entrar com uma ação, pedir para o juiz para suspender o pagamento de pelo menos 4 prestações. Como é que você vai pagar essas prestações depois? Elas vão ser diluídas com as outras. Vamos imaginar que você paga 1.500 por mês, você vai pagar mais um pedacinho dessa outra que você não pagou até o final. O que eu não quero que vocês façam é justamente pegar e aceitar, renovar o contrato pelo valor total, não. Você quer parcelar essas 3 ou 4 prestações do período pandêmico para ser diluídas no processo inteiro, durante aqueles meses que estão faltando. Ou se não, jogar as 4 para frente. Mas não quero que você vá pagar juros sobre tudo, é só sobre as 4. Deu para entender isso daí? Então tá bom, eu estou feliz. Então é assim, ó, não acredite em falsos argumentos. É mentira que os caras falam que vão diminuir a prestação do teu carro. A maioria dos carros são feitos por financeiras idôneas, elas sabem o que fazem, estão fazendo contrato. Isso daí seria para um picareta que ia vender o carro para você em vezes com reserva de domínio de uma empresinha de fundo de quintal, que está cobrando juro de 10%. Numa situação dessa, aí sim, você poderia entrar com uma revisão de juros. Mas só nesse caso. Tá? Outra coisa, tem uma taxa que eles cobram lá para financiamento. Essa taxa de verdade pode ser revista e você pode pegar de volta, mas não é grande, não. Cada carro que você faz um financiamento, acho que a taxa é 400, 500 reais. Esse dinheiro realmente dá para pedir de volta. Mas você não vai parar de pagar uma prestação e entrar com uma ação e vai entrar pelos canos. Nem dá para fazer isso daí que dá problema. Tá claro isso daí? Então tá bom. Eu quero dizer para vocês o seguinte, tudo que vocês não têm como pagar, tem de ir atrás. Olha, e tem de mostrar a situação. Por exemplo, vamos imaginar que eu fiz um acordo de banco, estou pagando lá um cheque especial que eu não paguei lá, de 36 meses. Falta pagar, digamos, 14 meses. E agora não tenho mais dinheiro para pagar. E tem uma cláusula no contrato que fala que se eu não pagar, vence tudo o que está atrasado. O que vocês têm de fazer? Tem de ir lá na financeira, olha, eu não tenho condição de pagar essa prestação, eu gostaria que o senhor me desse uma mão, me ajudasse aqui a jogar essas 4 para frente, ou diluir nas outras que eu estou pagando. Bom, primeira coisa que ele faz, não vou fazer. Leva uma testemunha, mostra, grava a conversa dele, ou se não, pega e conta para o juiz, olha, excelência, eu fui lá, eu estou sem pagar, eu tenho que dar alimentação para minha família, estou numa situação difícil aqui, eu preciso de ter um período de suspensão desse pagamento. O juiz vai dar uma liminar e vai mandar fazer essa suspensão, tá certo? Então, sempre tem uma alternativa, sempre tem um jeito, não pode ficar quieto. Por exemplo, eu estou devendo aluguel, eu não pago, eu não falo nada, os caras me metem uma ação de despejo lá, eu vou para a rua. Eu não estou cumprindo o acordo do carro, eles põem uma busca e apreensão e você dando. Agora, eu quero falar do inverso. O que os bancos estão fazendo, o que as financeiras estão fazendo, o que os cartões de crédito estão fazendo? Eles estão fazendo uma puta sacanagem. Sabe o que eles fazem? Eles começam a ligar de manhã, de tarde e de noite, eles colocam teu nome no Serasa e ainda querem te cobrar uma fortuna. Então vocês não podem aceitar esse tipo de coisa. Outra coisa, ninguém pode fazer cobrança de vocês e infernizar a tua vida. O fato da gente estar devendo dinheiro não quer dizer, devendo uma obrigação, não quer dizer que você é um inadimplente contumaz, principalmente numa situação como essa. Vocês não acham daí? Então vamos imaginar um cartão de crédito. Cartão de crédito, aquilo lá se chama pegadinha. É um bando, olha, eu nem vou falar o que eu acho dele, mas é assim. Chega o cartão de crédito lá na tua casa, lá, você fica tudo contente, um limite de 10 mil, você fica maravilhado. Aí sai comprando. Se for perto do Natal, você nem comprar, você arrepia. Comprar tudo. Olha, você lembra até do filho da empregada que saiu o mês passado. Você lembra de todo mundo, tá certo? Se é na Páscoa, vocês vão comprar ovo de Páscoa até para a tia da rua, até para as professoras da escola. Vocês entendem isso daqui? Aí arrepia lá os 10 contos. O que acontece?
Acontece, chega a pandemia. Vai pagar o cartão e de repente você vê que a empresa que você estava trabalhando fechou. Ou eles não estão pagando aluguel, não estão pagando o salário, ou mandaram você embora. Pô, que merda, né? O que você vai fazer? Aí, olha a pegadinha do cartão de crédito para você entender. Tá assim, ó. Valor que você está devendo lá. Bom, primeiro, limite, 5 mil. Você já gastou 3. Obrigação para pagar à vista hoje, tal dia, 3 mil reais. Depois fala, pagamento mínimo, R$ 1.000. Depois tem lá embaixo assim, pague R$ 220 e refinancie o débito. Olha a sacanagem, é aí. Aí você está devendo 3 pau, você não tem os 3 pau para dar. Você tem que pagar os R$ 1.000 do mínimo, você também está sem os R$ 1.000 do mínimo para pagar. O que você faz? Já deposita logo os 230 que eles estão fazendo. O que eles fazem? Eles pegam aqueles 3 mil e te parcela a juro de 8% ao mês, 10% ao mês, 12% ao mês, 20% ao mês, não tem limite. Para 24 meses. Vem na outra fatura que você não está devendo 3 mil, você está devendo 7 mil reais. Então, olha, você está devendo 7 mil, o mínimo aqui é 2 mil e tem lá embaixo. Mas você pode pagar R$ 300 lá no cantinho lá. Aí o que você faz? Paga os R$ 300. Aí o que eles pegam? Pega eles 7 mil e vira 14. No outro mês vira 28. E aí eu vou contar para vocês a minha história. Chega numa hora que você olha assim, você não acredita que você está devendo R$ 150 mil, sendo que o limite do cheque especial é 10 mil e que você só usufruiu de 3 mil, 4 mil. O que tem de fazer isso daí para mim é caso de polícia. Mas tem muito julgador, tem muito juiz que entende que você assinou um contrato e que naquele contrato previa esse tipo de juros abusivos, que a gente acha que isso daí é lei da usura. E entende que a partir de 2015, com a mudança no novo Código de Processo Civil, eles têm condição de contratar, sim. Mas vocês já imaginaram se... Primeiro vocês têm que pensar o seguinte, será que teve contrato mesmo? Ou eles te deram esse cartão de crédito? Se não tem contrato, como é que eles podem exigir as cláusulas contratuais num contrato que não existe? Vocês perceberam o que eu estou falando? Além disso, é o seguinte, o sujeito que cobra juro de 170% ao mês, 1.500% ao ano, isso daí a lei de usura não permite. O que vai acontecer? Vai acontecer que você vai entrar com uma ação, vai quebrar as pernas deles, eles vão perder a ação e, ao mesmo tempo, você vai pedir danos morais, a redução da dívida para o valor real e você pode até abrir um procedimento criminal. O que não pode, gente, é ficar quieto. Deixar ele negativar teu nome por 150 mil, até que é bonito, né? Poxa, o Carbone tem uma negativação de 200 mil reais, que lindo, né? Os caras emprestaram nada, aquilo é trambique dos caras. Então, o que você tem que fazer? Você tem que buscar seus direitos. Como é que eu vou buscar seus direitos? Bom, é assim. Primeiro, eu, se fosse vocês, procurava o advogado que você conhece. Aquele lá, amigo teu, que mora lá no canto da rua, lá que tem a plaquinha lá, advogado. É legal conhecer a pessoa, porque você está sempre perto dele lá. Senão, não tem condição para ter um advogado. Procura a justiça gratuita, procura um advogado do Estado, vai no fórum e pede para o juiz, para o promotor, excelência, eu não tenho como pagar, eles me negativaram em 150 mil, mas eu ganho R$ 2.000 por mês, os caras são loucos, estão me roubando. Como é que eu não tenho nem como pagar isso daqui? Vocês entenderam? Isso é importante. O que eu quero dizer para vocês é que nós temos de discutir nosso direito. E queria dizer mais para você. O importante da gente aqui é mostrar que a gente está se defendendo. Olha, excelência, além disso, eles ligaram para mim de manhã, de tarde, de noite. Eu não aguento mais essa pressão que eles fazem para mim. Olha, tem carta de cobrança, me negativaram. Ainda pedem um dinheiro. Vocês têm que pedir dano moral e têm que pedir também uma multa diária se eles continuarem fazendo isso. O que a gente não pode, de verdade, é ser roubado. E aqui parece que tem gente que se aproveita da situação pandêmica para tirar proveito da gente. Isso não é normal. E eu estou aqui para explicar para vocês o que vocês têm para fazer. E vocês têm de agir e buscar seus direitos. Pagar metade do aluguel, pagar metade das outras despesas, suspender os pagamentos que vocês não têm condição de pagar e, principalmente, fazer com que suas crianças que estão confinadas em casa comam direitinho e estudem bastante. Eu estou com vocês. Vamos voltar daqui um pouco. Gente,
Nessa segunda fase do nosso programa aqui, a gente vai falar de direito penal. Eu estou muito preocupado, de verdade, com as pessoas que presas e as pessoas que, ao mesmo tempo, elas estão saíram as condenações dela, mas elas estão na rua ainda. Elas não foram capturadas, para falar assim. Então, é o seguinte. Nessa preocupação, eu fiz um estudo no Superior Tribunal de Justiça, até eu vi um habeas corpus que saiu ontem aqui, em que diz o seguinte: a pessoa que está condenada e que já tem mandado de prisão ou de captura, ela tem o direito hoje, mesmo antes de ser presa, de que a carta de sentença dela, ou seja, a execução criminal dela, já esteja montada. É difícil de entender para as pessoas negras, mas é fácil de entender. Antigamente, você era condenado, depois você tinha a sua pena, se a pena era de reclusão, você ia ser preso, e a carta de sentença e a execução criminal só ia ser realizada no momento em que você fosse preso. Então você ia preso e chegava lá, olha, estou preso lá, aí que eles iam fazer a carta, e levava lá 6 meses, 1 ano por qualquer benefício. Hoje, a partir dessa decisão desse desembargador, que é fantástico, eu até vou pegar o nome dele aqui para mostrar para vocês, a gente tem uma novidade aqui. Ele está determinando que o Tribunal de Justiça daqui, imediatamente, ele faça a execução criminal para benefícios do preso, mesmo se do condenado, mesmo se ele não foi preso. Então vamos imaginar o seguinte, olha o quadro. Eu tenho um caso lá que o rapaz está com câncer. E ele foi condenado a 12 anos passados. 12 anos passados é tempo pra caramba. Mas ele nunca foi preso. Então o que vai acontecer para ele? Ele está com câncer, ele não pode se apresentar num lugar para trabalhar, para se tratar no Hospital das Clínicas, porque ele tá ruim, está numa situação muito terrível lá, e não pode fazer quimioterapia, não pode fazer nada, porque se ele aparecer lá, ele vai preso. Ao mesmo tempo, ele tem o direito da detração da pena. O que é detração da pena? Quando ele foi processado, quando ele foi preso lá, que ele roubou lá e que abriram o processo para ele teve um tempo que ele ficou na delegacia. Esse tempo devia já, desde logo, reduzir do montante da pena dele. Vamos imaginar, ele está condenado a 6 anos. Ele ficou 1 ano preso lá. Na carta de sentença dele devia constar, olha, ele está condenado a 6 anos, mas ele tem 1 ano de condenação que ele já cumpriu quando ele estava na delegacia tal, ou nas delegacias tal. Por isso, o tempo de prisão dele é 5 anos, não é 6. E mais, ele está doente. Pode-se provar que ele está doente e o juiz pode mudar o regime da pena, ou pode permitir que ele vá se tratar em casa, ou pode até se pedir para uma prisão domiciliar, para que ele possa ir trabalhar, se tratar, porque a pena já reduziu bastante. Isso que eu quero entender para vocês. Então é assim, olha, eu sei que vocês não são advogados, não entendem isso daqui, mas às vezes pode ter um parente que está preso, aliás, está condenado, mas ainda não foi preso. Se ele tem uma doença séria, se ele tem de se tratar, se ele cumpriu já um pedaço da pena, vamos imaginar, ele está condenado lá a 4 anos, já cumpriu 2, no tempo que antes de sair para poder responder em liberdade, ele tem o direito de ter uma carta de sentença e nessa execução criminal, ele tem o direito de demonstrar, inclusive, com um atestado médico, que ele está se tratando, e se pedir a suspensão da pena, ou se pedir o benefício para ficar em casa. Então tem um monte de situações, até o preso que pegou a coronavírus e que ele não pode, aliás, o procurado, e que ele não pode ser preso. Ele tem que tratar a situação. Se puserem numa cadeia, além dele passar para todo mundo, vai ser terrível. Então, o bacana desse acórdão aqui, olha, é da 5ª turma. É um habeas corpus, o ministro é Reinaldo Soares da Fonseca. Foi legal o que eu vi pelo seguinte caso. Aqui no Tribunal de Justiça, se impetrava habeas corpus, falava, olha, excelência, o menino ele foi condenado faz 13 anos, a pena dele é de 6 anos, já prescreveu. Não seria o caso do senhor pegar e liberar ele daqui de imediato? Outra coisa, 6 anos... é porque ele confessou o crime, ajudou a sociedade e também ele não faltou a nenhum ato processual. Será que não teria a possibilidade de ele se tratar da doença que ele tem agora, que ele está com câncer?
Se não for para a cadeia, como é que vai ficar essa situação? Ao mesmo tempo, levar em consideração que ele cumpriu já um pedaço da pena e que está no mandado de prisão, está dizendo que tem que cumprir 6 anos. Será que a gente não pode pedir nenhum benefício? Então, esse ministro aqui, o doutor Reinaldo Soares da Fonseca, ele solidário nessa situação, determinou que se fizesse a execução criminal desse paciente para analisar tudo isso daqui. Olha, são folhas e mais folhas de matéria relacionada a isso. Mas, por um criminalista, por um advogado preocupado numa situação como essa, ele vai simplesmente ele vai entender essa situação e vai fazer. Outra coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: às vezes, vocês mesmos, qualquer um da turma que me assiste aqui, ela vê uma arbitrariedade. Por exemplo, vamos imaginar lá que alguém foi fazer uma visita num presídio ou numa delegacia e vê lá que um rapaz está preso lá indevidamente. Eu não estou falando, é uma suposição. Pergunta, por que você está preso? Eu não sei, estou preso aqui já há tantos dias ou há tantos meses. Qualquer pessoa do povo, não precisa ser advogado, pode impetrar um habeas corpus e dizer, olha, seu juiz, tem um rapaz assim, assim, lá na delegacia tal, que está preso lá, ele fala que está indevidamente, o nome dele é esse, o RG dele é esse, o CPF dele, a família chora, e a impressão que dá é que ele está em constrangimento ilegal, sendo ele está sendo penalizado por uma situação que ele não deve. Nessa circunstância, o juiz ou o desembargador vão analisar essa situação e vão mandar soltar essa pessoa. Então, olha que bacana. O habeas corpus ele pode ser feito pela própria vítima que está se sentindo constrangida, pela pessoa que está vendo a situação dele também, ou por um advogado que é contratado para esse tipo de coisa. Mas é que não pode é ficar numa situação como essa. Outra coisa que eu vejo muito também, queria contar para vocês, a minha mãe está numa casa de repouso, remunerada. Inclusive eu queria agradecer a todos pelas orações. Não é só eu, não. É eu, o meu irmão Pedro Paulo, o meu sobrinho querido Luiz Carrijo, a minha esposa Sâmia, a minha mãe, ela, se vocês entrarem no meu Face, você vai ver, ela tem 93 anos e ela caiu de novo e quebrou o fêmur e o braço. Poxa, ela já quebrou um fêmur, depois quebrou o outro, agora quebrou o fêmur e o braço, passou por uma cirurgia terrível lá no Hospital das Clínicas, mas ela já está falando, ela já está toda contentinha. Embora, tadinha, com a idade dela, vai ser difícil para ela conseguir superar essa situação de novo, né? Porque a última vez que ela quebrou faz 2 anos atrás. Mas, quando a gente vai nessas casas de repouso, tem muito idoso que fala assim, olha, você é advogado? Eu falo, sou. Olha, eu estou aqui indevidamente. Os meus filhos me puseram aqui e esqueceram de mim. Eles não vêm nem me visitar. Às vezes a gente está numa festinha lá, é festa de Natal, é festa, sei lá, dia da criança, dia de Páscoa. E aí vem o idoso chorando, a idosa chorando, olha, eu estou aqui, mas eu não digo. E a pessoa conta mais. Olha, você não sabe, eu sou portuguesa. Eu tenho 6 imóveis. A minha filha recebe os aluguéis e me deixa aqui confinada. Eu não quero ficar aqui. Eu tenho condição, eu estou falando com você, eu tenho condição de poder tratar dos assuntos meus. Isso é um absurdo. O que você tem para fazer numa situação como essa? O correto é informar para a delegacia do idoso ou para o Ministério Público. E é facinho de fazer. É pegar e fazer uma carta para o Ministério Público, que é em São Paulo, aqui é na rua Riachuelo. Olha, excelência, seu promotor de justiça, tem uma senhora falando de tal, que está no asilo tal, ele é a pagamento. E ela fala que os filhos, que ela tem muitas propriedades, que os filhos estão recebendo o dinheiro dela dos aluguéis, e que ela não quer ficar lá. E ela parece que ela está sã, que é injusto colocar ela lá numa situação. Vocês entenderam? O que vai acontecer? Ou o promotor vai mandar para uma delegacia do idoso, ou o próprio delegado do idoso vai tomar conhecimento através dessa denúncia que vocês estão fazendo, vão comparecer lá na casa de repouso e vão analisar a velhinha. Aí a velhinha vai se mostrar lúcida, vai mostrar que é verdade o que ela está falando, eles vão pegar o CPF dela, vão levantar todas as propriedades que ela tem. Normalmente, gente, os filhos ou as pessoas que cuidam desses idosos, sobrinhos, parentes,
eles pegam e fazem os velhinhos assinar uma procuração para eles, ou são mais arrojados ainda. Eles pegam e fazem uma doação para eles. Pega o velhinho, leva lá num cartório de registro civil lá, e ele transfere todas as propriedades através de uma doação. Aí o sujeito fica com tudo que o velhinho tem e põe ele no asilo e espera ele morrer lá dentro. E, se possível, nem vai visitar. O que o delegado vai fazer? Ele vai abrir um boletim de ocorrência, depois vai abrir um inquérito, isso aí se chama abandono de incapaz, vai verificar no livro as visitas que essas pessoas fazem, esses interessados, vai levantar todo o patrimônio que o velhinho tem, tá certo? Aí, normalmente, se procura um advogado do Estado, ou assistência judiciária, e se abre uma ação, e entra com uma ação que se chama, é lindo o negócio, anulação de doação por ingratidão. Aí também vão tirar o velhinho da casa de repouso, ele não quer ficar lá, porque se ele tem estrutura, vão bloquear todos os aluguéis para o velhinho receber, e ele vai poder voltar para a casa dele e poder ter a vida normal dele. Vocês veem que legal que é isso? Tudo isso sem gastar um centavo, porque o delegado de polícia é de São Paulo, é do Estado, ou de Minas, porque o promotor de justiça quer o melhor para o idoso, e porque esses caras se aproveitaram do velhinho. Deu para você sentir? O que eu quero mostrar para vocês é que não pode se confinar uma pessoa se efetivamente ela não merece, se ela tem condição para isso. Agora, se o velhinho pega lá e abre a porta e começa a doar tudo que tem. Eu tenho um caso lá que eu achei gozado lá. Os filhos se fizeram uma vaquinha lá e compraram para a mãe deles uma TV de 60 polegadas. Na época, 60 polegadas era grandona, era o máximo, não é de 100, não, era 60. Aí foi lá, o Casas Bahia foi entregar lá a televisão lá para ela, e no outro dia, liga o sujeito que foi instalar a televisão, que era pesada. Doutor, eu estou aqui na casa da dona fulana aqui, ela disse que é sua mãe, e a gente quer instalar uma TV, mas a gente não sabe onde que está a TV. Aí o filho perguntou para a mãe respondeu: ah, filho, eu dei para a faxineira. Era muito grande, não queria. Aí passou uns dias, a mãe dessa amiga aí, desse meu cliente, pegou e pediu para o filho: olha, filho, eu quero uma internet para pessoa com deficiência auditiva e de visão. Eu já tenho quase 90 anos, não escuto direito, não enxergo direito, mas tem um computador que fala. Você abre ele, você conversa com ele, abre, você escuta, fala alto, eu posso falar com as minhas amigas de idade. Aí os filhos lá foram lá e compraram esse aparelho aí especializado para pessoa idosa. Aí foi o professor para ensinar ela. No primeiro dia foi magnífico. Ela aprendeu direitinho, fez tudo direitinho, uma maravilha. Só que vocês não vão acreditar. Na outra semana chegou o professor lá e ligou lá para os filhos: olha, eu estou aqui, tua mãe está me dando café, a empregada está tudo numa boa, mas ninguém quer falar onde que está o computador. Eu não estou achando ele. Aí perguntaram para ela: dona fulana, cadê o computador? Ah, você sabe, passou um rapaz aqui na rua, eu dei para ele. Aí tem situação que não tem como manter a pessoa assim, vocês entendem? Às vezes você pega lá, você põe uma empregada para tomar conta lá da tua parente lá de idade, ela manda a pessoa embora, ou a pessoa não vai trabalhar. Então tem 1 milhão de situações que a gente nota que a pessoa não está batendo certinho. E tem muita gente que não tem como tomar conta direto. Mas tem grandes locais para os idosos poderem ficar. E vou falar para você, tem locais caros, tem locais médios e tem locais mais em conta. Mas para a gente procurar uma casa de repouso, não se chama de asilo, isso é pejorativo. Hoje em dia nem se chama casa de repouso, se chama hotel. O que vocês têm de fazer? Vocês têm de pegar e procurar aquelas casas que o Ministério Público indica. Então vocês entram no site do Ministério Público e está lá todas as casas que ele dá o aval, que tratam dos idosos com carinho, com dedicação e com harmonia. Eu já vi desde R$10.000 por mês até um salário mínimo por mês, mas todas elas bem definidas. E quem não tem para pagar, ele pode tratar de obter um LOAS. O que é LOAS? É um dinheiro que o Estado dá para a pessoa que é carente, que não tem condição.
E com esse LOAS dá para pagar a casa de repouso. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: a pessoa quando vai para a casa de repouso, que nem a minha mãe, ela está lá, está quebrada, não tem jeito, precisa de 24 horas, é evidente que precisa ficar lá. Tem muitas mães também que elas não têm mais condição. Eu já vi caso lá que a mãe fica sozinha, põe fogo em casa, bate nas pessoas. Elas estão fora da normalidade. Nessa circunstância, se admite uma boa casa de repouso, na medida do padrão econômico que a gente tenha. Porque lá no Ministério Público tem todas as alternativas, até as de graça. Outra situação que eu vejo também é que, para colocar uma pessoa numa casa de repouso, ela tem de ter algum problema sério, ou de locomoção, ou de tratamento. Eu me lembro, gente, que eu fiquei apaixonado por uma moça quando eu ia visitar minha mãe. Ela devia ter uns 45 anos, ela era uma advogada de Santana. E ela deu uma doença degenerativa nela e ela não conseguia se mexer mais. E só para vocês terem uma ideia, ela era lindíssima. Ela estava amarrada numa cadeira para ela não cair. E ela passava os dias assim. E ela falava para mim: Carbone, eu quero ir embora. Mas eu e a minha irmã estamos assim. Morreu meu pai e minha mãe e me deixaram aqui. Por tristeza, eu tentei ver se havia possibilidade mesmo dela sair de lá, mas não tinha jeito. Ela tinha de ficar monitorada por 24 horas. E a tristeza que dá, gente, é que ela foi indo e morreu. Porque era uma doença que ela ia parando tudo, inclusive a respiração. Mas ela teve um bom conforto, teve um bom carinho, mas ela destoava das pessoas que estavam lá, que a média de idade de lá é, digamos, de 80 anos até 100 anos, e ela não tinha nem 45 e era lindíssima. É muito triste. E eu me lembro também uma vez que esse daí era uma casa de repouso assim mais barata, que a gente visitava sempre também, que tinha uma menina de 18 anos que era tetraplégica, e ela ficava lá, assim, sem movimentação, ela só falava. E destoava de todas aquelas pessoas de idade que estavam lá. Nem sei por que deixaram ela lá. Devia ter um lugar adequado para as pessoas mais novas. Mas a tristeza que me dá dessa moça é que um funcionário ficou apaixonado por ela e resgatou ela de lá e levou ela para casa, pela paixão dele. Só que depois de 3 dias foi a polícia lá, prendeu ele estava para perder o emprego. E eu consegui fazer prova que foi uma paixão e que ele não imaginava o trabalho que dava uma pessoa que só movimenta a cabeça e que não tem estrutura nenhuma de conseguir viver naturalmente, né? A não ser que tenha uma equipe de trabalho. Então é assim, gente. Nós temos de pensar, então, olha, a gente está falando nessa segunda parte do programa do problema dos condenados. Eu sei que eu falei um dia desses sobre esses problemas similares da pandemia, o temor que eu tenho das pessoas morrerem em locais insalubres, em cadeias que cabe 20 pessoas e tem 80, modo de falar. Mas elas são pessoas, são criaturas humanas. E eu já absolvi muita gente que foi condenado. Se chama revisão criminal. Às vezes eu pego um processo lá, a gente olha e vê lá, a pessoa está cumprindo pena lá por assalto à mão armada e a pessoa jura que não foi ele. E você analisa o processo, um processo que já foi analisado pelo delegado, analisado pelo juiz, condenado a pedido do promotor, mantido pelo Tribunal de Justiça, e às vezes a pessoa é inocente. Eu me lembro de um caso de um rapaz, é coisa muito antiga isso daí, por isso eu posso falar. Ele era nipônico e a pessoa reconheceu ele por causa de uma fotografia. E aí ele foi condenado, ele estava cumprindo pena, e eu mostrei para o juiz que a tese minha era que todo japonês era parecido. E eu absolvi ele e consegui fazer com que ele saísse do cárcere, que ele já estava preso há 2 anos. Outra situação também que deixa a gente muito preocupado, eu queria contar para vocês que nosso programa já está chegando ao fim, mesmo com 1 hora de duração, vocês têm que tomar muito cuidado em supermercado. Um dia desses eu vi a ocorrência de um caso, um rapaz, funcionário do Estado, era secretário do Tribunal de Justiça, é aquele que fica junto com os juízes, ajudando nos julgamentos. E ele veio desesperado lá para o advogado dele, contando que ele entrou no supermercado, um supermercado de renome, e uma funcionária começou a gritar, uma funcionária de cor, dizendo que ele era o pivô de ter defamado, de ter falado mal dela, da raça dela, da cor dela.
E ela foi junto com uma outra lá e quase ele foi agredido lá no supermercado pelas pessoas. Então eu achei estranho primeiro, como é que o supermercado pega e permite que uma das funcionárias faça um frison desse? E ainda indique lá um sujeito, isso meses depois da ocorrência. O que aconteceu? Ela foi lá, pegou um documento lá que ele comprou a alimentação. Sabe quando a pessoa pede para se identificar, dá o CPF? Depois o CPF ela levou na delegacia, mostrou para o escrevente, para o delegado, levantaram o nome dele e abriram um processo crime para ele, um processo muito pesado, relacionado com esse tipo de crime de ódio lá que eles falam, principalmente com as pessoas de cor. Bom, para encurtar a história, ele passou 1 ano sofrendo, depois ele foi reconhecido na delegacia um monte de vezes por ela e pela amiga dela, e teve o dia da audiência. Na audiência foi provado que não era ele, porque naquele dia ele estava trabalhando no Tribunal de Justiça lá, ele era o secretário da mesa, que era impossível até para se deslocar para aquele lugar, e que a moça se enganou. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, muito cuidado. A gente não sabe de verdade se essas moças elas se aproveitaram da situação dele, da aparência, do terno, da gravata, do bom carro que ele tinha, para pechar ele numa situação que nunca existiu. Eu fiquei sabendo que o advogado dele entrou com uma ação indenizatória contra o supermercado e contra as moças de R$200 mil. Ah, não contei também, ele foi absolvido. Tanto o promotor que denunciou, como o delegado, como o juiz que presenciou os fatos, eles absolveram porque notaram que não tinha nada a ver, que aquilo lá era uma encenação. A gente não sabe se elas agiram de má fé, ou se elas tentaram pegar um vulgo popular, um pato para extorquir, e não se entende como é que um supermercado daquele porte pode ter dado força para essas moças fazerem o que elas fizeram com esse coitado, desse sujeito. A família dele está muito triste, a família também vexada, ele quase perde o emprego público dele por uma situação terrível. Então era bom a gente prestar atenção. Outra coisa que eu notei também, tem muito seu supermercado que começa a aparecer lá gente estrangeira. Gente que vem de outros países aqui, circunvizinhos. E eles vão lá e roubam teu celular. Rouba na tua cara. Aí você vai no supermercado e reclama para fechar as portas e localizar eles, porque é fácil, né? A forma de falar deles, eles andam em bando, não é bando, é uma quadrilha. Mas o supermercado não quer problema, o que ele faz? Não faz nada. Tem que chamar a polícia e na mesma hora, quanto a hora, tem um grupo assim, chama as câmaras, é evidente que esse bando de sem vergonha que foi roubar lá, o supermercado sabe muito bem da existência deles, e se eles impediram que a polícia fosse lá e prendesse todo mundo, é evidente que eles são coautores desse furto, são responsáveis diretos e indiretos pela situação. Então o que a gente tem de fazer? Tem que reclamar os seus direitos. Outra coisa que eu queria contar para você, você vai no supermercado e vê lá que o feijão está custando o triplo do preço, que o arroz está custando o triplo do preço, chama a polícia, 190. Na mesma hora vai comparecer a gente lá, vão mostrar que aquele preço é absurdo. Normalmente o supermercado vai falar que aquele valor que eles estão cobrando foi um engano de computação, só que eles não sabem explicar porque é sempre para cima. Por que não tem um produto que custa R$10 e ele põe 5? Só para cima. É crime, viu? Crime contra a economia popular e é cana para eles. Quero mandar um abração para todo mundo. Na próxima quarta-feira eu vou estar aqui presente. Pergunta do Dr. Carbone. Um abração para o Dr. Marco Antônio e Marco Antônio e para o Dr. Pedro Paulo Carbone. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.